Olá pessoal, nossa videoaula de hoje é para continuar conversando sobre a Instrução Normativa número 46, que trata da produção orgânica animal e vegetal. Nessa videoaula a gente vai falar mais sobre a conversão e o período de conversão na agricultura orgânica. Conversão seria a migração de uma agricultura convencional para a agricultura orgânica. Os objetivos desse período é assegurar que as unidades de produção estejam aptas a produzir em conformidade com os regulamentos técnicos da produção orgânica, incluindo a capacitação dos produtores e trabalhadores. Além disso, garantir a manutenção do sistema de manejo orgânico. O período de conversão é variável de acordo com espécie cultivada ou manejada, utilização anterior da unidade de produção, situação ecológica atual, capacitação em produção orgânica dos agentes envolvidos no processo produtivo, então a experiência do agricultor em relação à agricultura orgânica também pode favorecer a um menor período de conversão, as análises e as avaliações das unidades de produção pelos respectivos organismos de avaliação da conformidade orgânica ou organismo de controle social. Em relação ao início do período de conversão, ele vai ser estabelecido por esses organismos de avaliação, por meio de elementos comprobatórios, como declarações de órgãos oficiais relacionados às atividades agropecuárias, declarações de órgãos ambientais oficiais, em relação a declarações de órgãos oficiais relacionados a atividades agropecuárias, pode ser uma ficha de controle animal na Agência de Defesa Agropecuária Estadual. Declarações de órgãos ambientais pode ser a obtenção de uma licença, de uma outorga de água naquela propriedade. Declarações de vizinhos, associações e outras organizações envolvidas com a rede de produção orgânica. Análises laboratoriais de água, de solo, de planta, fotos aéreas e imagens de satélite, para saber como é a evolução da propriedade em relação à migração de áreas, corte de vegetação nativa para o cultivo de plantas forrageiras ou culturas anuais ou perenes, isso, inspeção in loco na área. Além disso, documentos de aquisição de animais, sementes, mudas e outros insumos podem servir como elementos comprobatórios, verificação do conhecimento dos produtores e trabalhadores da unidade produtiva quanto aos princípios, as práticas e a regulamentação da produção orgânica. Então vejam como é importante vocês participarem deste curso, visando uma futura obtenção de certificação na sua propriedade rural. Para que a produção animal seja considerada orgânica, deverá ser respeitado primeiramente o período de conversão da unidade de produção disposto no artigo 14, instituindo-se desde o início o manejo orgânico dos animais, sem que seus produtos e subprodutos sejam considerados orgânicos. A gente vai ver mais na frente sobre esse artigo 14. É necessário inicialmente realizar a migração, por exemplo, das áreas de pastagem, para depois a gente realizar a migração, iniciar o período de conversão dos animais, tá ok? Mas, como a gente observou, a partir do início de migração de conversão da nossa propriedade rural, os animais já devem começar a passar para a produção orgânica, mas seus produtos e subprodutos não serão considerados orgânicos neste primeiro momento. Somente depois de completado o período de conversão da área, terá início o período de conversão dos animais, que a gente vai ver mais na frente e está disposto no artigo 15 da Instrução Normativa número 46. Em relação à duração mínima do período de conversão da unidade produtiva ou da produção vegetal, nós temos que considerar os seguintes prazos. É a duração mínima, pode ser mais, a depender do que for definido pelo organismo de avaliação da conformidade orgânica ou pela OCS.
né, 12 meses de manejo orgânico na produção de culturas anuais, como milho, feijão, culturas, ou seja, que completam seu ciclo ao longo de um ano ou menos, para que a produção do ciclo subsequente seja considerada como orgânica. 18 meses de manejo orgânico na produção vegetal de culturas perenes, para que a colheita subsequente seja considerada como orgânica, como, por exemplo, né, as fruteiras. Então, deve ter um período mínimo de 1 ano e 6 meses de conversão. E 12 meses de manejo orgânico ou pousio, a produção vegetal de pastagens perenes. Já a duração mínima do período de conversão para animais, seus produtos e subprodutos, que está estabelecido no artigo 15. Para aves de corte, pelo menos 3/4 do período de vida em sistema de manejo orgânico. Para aves de postura, no mínimo 75 dias em sistema de manejo orgânico, com exceção de codornas, que será o prazo mínimo de 45 dias. Para bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, leiteiros, pelo menos 6 meses em sistema de manejo orgânico. Para bovinos, bubalinos e equídeos para corte, pelo menos 2/3 do período de vida do animal em sistema de manejo orgânico, sendo esse período de no mínimo 12 meses. Para ovinos, caprinos e suínos destinados a corte, pelo menos 3/4 do período de vida em sistema de manejo orgânico, sendo esse de no mínimo 6 meses. Para coelhos de corte, no mínimo 3 meses em sistema de manejo orgânico. E para os demais animais, pelo menos 3/4 do período de vida em sistema de manejo orgânico. São condições para conversão parcial e produção paralela. No caso de culturas anuais e na implantação de culturas perenes, no início da conversão, deverão ser utilizadas espécies diferentes ou variedades que apresentem diferenças visuais em áreas distintas e demarcadas. Então, se eu quero fazer a produção de milho orgânico e no restante da propriedade fazer a produção não orgânica, né, eu tenho que utilizar espécies diferentes ou variedades que sejam da mesma espécie, mas que tenham características visuais distintas. E essas áreas devem estar bem demarcadas dentro da propriedade rural, como, por exemplo, a utilização de placas de identificação, a utilização de quebra-ventos, né, são importantes. No caso de culturas perenes pré-existentes ao período de conversão, somente será permitida a conversão parcial ou produção paralela de mesma espécie ou variedade sem diferenças visuais, se forem obtidas em áreas distintas e demarcadas, e no máximo por um período de 5 anos. A partir deste período de 5 anos, no máximo, só será permitida a conversão parcial ou produção paralela com o uso de espécies diferentes ou variedades dentro da mesma espécie, com diferenças visuais em áreas distintas e também demarcadas. A criação de animais de mesma espécie será permitida, desde que tenham finalidades produtivas diferentes, apenas em áreas distintas e demarcadas, como, por exemplo, animais para corte e animais para leite. E, no máximo, também por um período de 5 anos, a partir deste período só será permitido o uso de espécies diferentes em áreas distintas e demarcadas. A conversão parcial ou produção paralela deve ser autorizada pela OAC ou pelo Organismo de Controle Social, OCS, em função dos seguintes critérios: distância entre as áreas de manejo orgânico e não orgânico, posição topográfica das áreas, incluindo o percurso da água, insumos utilizados nas áreas não orgânicas, como forma de aplicação e controle, demarcação específica da área não orgânica e facilidade de acesso para inspeção. Na conversão parcial ou produção paralela, a unidade de produção deverá ser dividida em áreas com demarcações definidas, sendo vedada a alternância de práticas de manejo orgânico e não orgânico. E o produtor deverá comunicar à OAC ou à OCS antes da colheita ou da obtenção do produto de origem animal, orgânicos e não orgânicos, informando data prevista da obtenção desses produtos, procedimentos de separação e produção estimada.
plano de manejo, né, que a gente falou na última aula, com conversão parcial, produção paralela, deverá conter procedimentos que visem a aplicação de boas práticas de produção, procedimentos que visem eliminação do uso de plantas transgênicas, né, hoje, organismos geneticamente modificados e derivados em toda a unidade de produção, e a quantidade estimada, a frequência, o período e a época da produção orgânica e não orgânica, né? Inclusive, o armazenamento deve ser separado dos produtos. Bem, durante essa aula, né, a gente buscou falar um pouco sobre os períodos de conversão e os critérios para a produção paralela, né, de produtos orgânicos e não orgânicos em uma mesma propriedade. Eu reforço a vocês para estudarem a lista de produtos permitidos e não permitidos, né? Lerem a instrução normativa como um todo para poder realizarem as questões objetivas no final deste módulo, né? Ou no final deste componente curricular. Até a próxima aula para vocês.